Vamos fazer a leitura então, 1 Reis, capítulo 19, do verso 19 ao verso 21. A palavra de Deus diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. O título da mensagem nesta noite que eu quero compartilhar com você é: Não olhe para trás. E o que nós vamos meditar é sobre o que significa servir a Deus. O que representa ser um discípulo de Cristo. Muitas pessoas às vezes não param para refletir sobre isso. E não pensar sobre as implicações de seguir a Cristo tem trazido, sem dúvida alguma, um cristianismo um tanto raso, medíocre, frio, mau testemunho nos dias que nós vivemos. Acredito que seja absolutamente necessário repensarmos o que significa realmente andarmos nas pisadas do Senhor Jesus. Qual é o preço que precisamos estar dispostos a pagar? Qual é realmente a dimensão da cruz que devemos carregar? O que é necessário para seguir a Jesus? Andar em seus caminhos? E por fim, quais são os seus benefícios? O que é que eu e você ganhamos em servir a Cristo Jesus como nosso Salvador? Nós encontramos todas essas respostas neste texto. O Deus que se revela aqui na Escritura é o Senhor da história. E depois de o Senhor tratar deste período de esgotamento espiritual que se abateu sobre o profeta Elias, depois de restaurar a sua saúde, tanto física, emocional e espiritual, o Senhor agora mostra para Elias que ele terá um sucessor. Elias aqui precisa aprender a lição de que a obra precisa continuar. Independentemente dos problemas que ele estava vivendo, o Senhor haveria de levantar o seu sucessor. Deus não está restrito a nenhum tipo de personalismo humano. Deus não depende e não precisa da ajuda humana, mas Ele, em sua sabedoria, em sua graça, Ele concede-nos o privilégio tanto de conhecê-lo como de servi-lo. A primeira lição que aprendemos é que para sermos servos do Senhor, nós precisamos primeiro ter sido chamados pelo próprio Deus,
para segui-lo. Veja comigo o chamado de Eliseu para ser profeta, o sucessor de Elias. Eliseu aqui não se tornou um servo do Senhor pela sua própria vontade. Ele foi chamado pelo Senhor. O Senhor havia dito para o profeta Eliseu, no verso de número 16: a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias estava submerso nas profundezas da sua depressão, quando Deus lhe deu essas instruções. Deus ordena que o profeta Elias unja 2 reis e um profeta. A unção, naquele contexto, era nada mais do que um reconhecimento humano a respeito de uma escolha e capacitação divina. Deus quer ensinar ao profeta Elias que a obra do Senhor não era exclusivamente dele. Elias entendeu isso. O texto diz que ele desceu do monte Horebe e ele encontrou Eliseu. Verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. O texto fala que ele passou por ele, no final do verso 19, e lançou o seu manto sobre ele. Vestir o manto, fazer o que ele fez aqui, tem um significado simbólico. Esta expressão que nós encontramos aqui, de colocar o manto, lançar o manto sobre alguém, ela surge aqui nesse contexto. E o manto tem uma simbologia. A ideia principal é que Eliseu estava sendo revestido e reconhecido publicamente com a mesma autoridade profética que estava sob o profeta Elias. Por isso ele anteriormente é dito ao profeta Elias que ele deveria ungí-lo, porque ungir significa consagrar. Ungir traz a ideia de capacitação que viria sobre a vida do profeta Eliseu, assim como estava sobre a vida do profeta Elias. A mesma autoridade, a mesma capacitação. O texto é bem claro para mostrar que não foi a ideia de Elias, não foi ele quem escolheu Eliseu para ser o seu sucessor, mas era um plano de Deus. Isto nos leva então a compreender que há um chamado divino por detrás de toda essa história. Há um plano de Deus que está aqui sendo desenrolado na história. O chamado do profeta Eliseu não veio de homens, mas veio do próprio Deus. O chamado veio do céu. Ele não nasceu na terra, na vontade do homem. Este é um princípio espiritual que nós vamos encontrar em toda a Escritura. O princípio do chamado divino.
Você só pode ser crente no Senhor Jesus porque você foi chamado. Da mesma forma, o Senhor Jesus disse a Simão e a André, em Mateus capítulo 4, verso de número 19, vinde após mim. A mesma coisa aconteceu também com Mateus, que estava sentado na coletoria, era cobrador de impostos, e o Senhor Jesus passou por ele, segundo Mateus capítulo 9, verso 9, Jesus disse, segue-me. O apóstolo Pedro, naquele dia de Pentecoste, diante daquela multidão de gente, após pregar o evangelho, ele disse em Atos capítulo 2, verso 39, para vós outros é a promessa, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo de número 1, verso de número 9, ele diz, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Veja que Deus nos chama. Não é um chamado baseado em nossos méritos, não é por causa das nossas obras, mas Deus nos chama graciosamente, porque de antemão na eternidade Ele já havia planejado a nossa salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 13 e 14, diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não viemos a Deus por iniciativa própria. Você não veio ao encontro de Jesus por usar algum tipo de liberdade que você acha que você tem. Nós fomos chamados à obra da graça, e isso significa que este chamado é um chamado eficaz. É verdade que o Evangelho é um convite para todos os homens. O Evangelho ordena que todos os homens se arrependam dos seus pecados, que eles venham a crer em Jesus como o único Senhor e Salvador, mas o fato é que nem todos se convertem. Qual é a explicação para isso? Alguns vão dizer, é porque alguns aceitaram a Jesus e outros não. Essa não é uma resposta satisfatória. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 6, ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
No verso de número 3 ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, no qual Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja o que Paulo está dizendo aqui, que tem pessoas que ouvem a pregação do evangelho, mas elas não se arrependem, elas não creem em Cristo, elas não se convertem, elas não são salvas. E Paulo deixa muito claro que se isto acontece com algumas pessoas, se essas pessoas se perdem, é porque há um propósito divino que faz com que elas permaneçam na sua incredulidade, porque elas estão incrédulas, elas estão em trevas, elas não querem a Cristo, portanto não tem nada a ver com vontade humana, com querer humano, em querer aceitar ou não a Jesus como seu Salvador. Isso tem a ver com uma obra divina no coração do homem. É Deus, diz Paulo, que das trevas faz resplandecer a luz. E se você hoje conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que isto foi uma obra única, exclusiva, soberana e graciosa de Deus, sem a sua participação. É o Espírito Santo que nos convence da nossa própria miséria espiritual. É o Espírito Santo que transforma um coração que é de pedra num coração de carne. É o Espírito Santo que produz em nós tristeza pelo nosso pecado e muda as disposições internas da nossa alma para nós crermos, abraçarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador e querer andar no caminho dele. Este é o chamado de Deus, o chamado para a salvação. Foi isso que Deus fez na vida de Eliseu. Deus o chamou. Não foi Eliseu que escolheu servir a Deus, mas foi Deus que o escolheu para servi-lo. E aqui aprendemos uma segunda lição, que todos aqueles que foram chamados por essa obra eficaz, esses tornam-se servos do Senhor. Isso é maravilhoso de nós pensarmos. Quando nós entendemos que fomos chamados, não segundo as nossas obras, mas fomos chamados pela graça soberana de Deus, pela obra do seu Espírito em nós, que esta é a obra dele, não é uma obra humana, nós vamos entender que servir a Deus, então, é um grande privilégio. Nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus. Servir ao Senhor é um privilégio que Ele concede a alguns pecadores que são chamados das trevas para a maravilhosa luz. Ele usa instrumentos humanos caídos, imperfeitos, nas suas mãos poderosas para fazer avançar o seu reino. Para isso, o Senhor nos capacita, nos reveste de poder. Foi isso que o profeta Elias fez com Eliseu. Ele foi ungido, e a unção com óleo que nós encontramos no Antigo Testamento era nada mais do que um reconhecimento público, uma capacitação divina para ele realizar o seu ministério profético.
A unção com óleo no Antigo Testamento era feita para aqueles que eram escolhidos para as funções de mediação, como profeta, o sacerdote e o rei. Porém, no Novo Testamento, nós vamos ver que todo crente em Jesus tem a unção. A unção com óleo que a gente encontra no Velho Testamento, ela não é mais aplicada no Novo Testamento, porque a unção com óleo do Antigo Testamento representava o Espírito Santo que haveria de descer sobre o povo de Deus na nova aliança. Por isso, no Novo Testamento, todo crente é ungido do Senhor. Não existe uma categoria de pessoas especiais, diferentes, que tem uma porção dobrada do Espírito Santo, enquanto outros não têm ou não o possuem. No Novo Testamento agora, todos que foram chamados por Deus, recebem a mesma porção, a mesma habitação do Espírito Santo. E agora todos nós temos que buscar sermos cheios da plenitude do Espírito Santo. Todos os crentes têm o Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem capacita-nos para realizar o ministério, para realizar o trabalho do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 3 em diante, ele diz assim, 1 Coríntios 12, do verso 3 ao verso 7. Por isso vos faço compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Lá em 1 Pedro, no capítulo de número 4, verso 10, a palavra de Deus diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Veja que é o mesmo Espírito Santo que nos capacita, igualmente a todos que foram chamados para a salvação em Cristo Jesus. É o Espírito Santo quem nos concede essa dotação divina para cada um de nós sermos agora administradores daquilo que o Senhor nos concedeu graciosamente para servi-lo, para a edificação da sua igreja, para a expansão do reino de Deus, para a glória do Senhor. Veja então, em primeiro lugar, que tudo começa na vida cristã através do chamado divino. Em segundo lugar, o chamado de Deus exige uma resposta. Uma resposta. Nós vemos no texto qual foi a resposta de Eliseu ao chamado de Deus. Ele teve que responder a esse chamado divino com obediência. Ele teve que deixar tudo para trás. O verso de número 20 diz: então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Pode parecer que no primeiro momento Eliseu, quando foi chamado
Parece que ele está meio com dúvidas a respeito do seu chamado divino. Alguém pode olhar e achar que ele está querendo desistir. Quando você abre a Escritura, lá em Lucas capítulo de número 9, você vai encontrar uma situação semelhante. Quando Jesus diz para um jovem, dizendo que ele deveria segui-lo, e ele responde para Jesus: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A pergunta é: será que a atitude então de Eliseu foi como a atitude deste jovem? Veja que o pedido de Eliseu é um pedido diferente. Porque Eliseu pede para se despedir dos seus pais. Ele diz que ele quer beijar o seu pai e a sua mãe, e então te seguirei. Já esse jovem aqui, que diz que quer seguir a Jesus, mas primeiro precisa sepultar. Aliás, primeiro precisa se despedir do seu pai e da sua mãe, conforme o verso 61 aí de Lucas. Ele, na verdade, está querendo arrumar uma desculpa. Ele está protelando essa decisão, ele quer deixar para depois. Eliseu não. Eliseu aqui, ele quer se despedir dos seus pais, porque ele sabe que ele vai fazer uma ruptura total com a sua família. Veja o que ele faz em seguida. O verso 21 diz: voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e a comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. A decisão dele de seguir a ordem do Senhor foi uma decisão que ele admitiu publicamente. O texto fala que ele fez uma festa. Ele estava tão alegre com essa decisão, que ele matou 2 novilhos cevados. Ele fez um belo e um delicioso churrasco. E tudo aquilo que pertencia à sua antiga vida, à sua profissão, ao seu trabalho, ele queimou naquele churrasco e serviu os seus amigos. Isso nos ensina que seguir a Jesus exige uma renúncia pessoal. Em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus chama Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, eles eram pescadores, e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Seguir a Cristo, ser um discípulo dele, significa nós renunciarmos a nós mesmos.
renunciar a nós mesmos por amor a Ele. Seguir a Cristo implica numa consciência que eu e você precisamos ter, de que a partir de agora, a minha vida estará debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Seguir a Cristo significa tomar uma atitude de ruptura com o passado. Jesus contou uma parábola em Mateus capítulo 13 a respeito disso, e ele diz no verso de número 44: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Seguir a Jesus é você ser alcançado por essa graça que é tão maravilhosa, que é comparada a um tesouro escondido no campo, que quando você acha, quando você a encontra, você fica tão radiante de alegria por conhecer a Jesus, que você está disposto a abrir mão de qualquer coisa, a fazer qualquer sacrifício, por amor a Ele. Se Cristo Jesus não for para você o tesouro mais importante, mais precioso, jamais você estará disposto a fazer qualquer tipo de renúncia, de sacrifício na sua vida para segui-lo, para servi-lo. E Jesus disse claramente, em Lucas capítulo 14, verso 33, assim pois, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu acredito que nós, às vezes, não paramos para pensar. As pessoas querem muitas vezes que Jesus seja o seu Salvador, e elas não param para refletir sobre a implicação disso para as suas vidas. Ele não será o teu Salvador se Ele não tiver primazia em teu coração, na tua agenda, no teu casamento, na tua vida. Não dá para entregar para Jesus metade das nossas afeições, metade dos nossos planos, metade dos nossos projetos. Ele exige de nós uma renúncia absoluta. Ele diz: quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eliseu tinha muita coisa para deixar para trás. O texto nos diz que ele era dono de uma fazenda, herdeiro de muitas coisas. Ele tinha uma herança que era do seu pai. O texto fala aí que ele tinha 12 juntas de bois. Era muita coisa naquela época. Poderíamos dizer hoje 12 tratores, 12 colheitadeiras. Era uma pessoa rica, próspera, tinha uma grande herança. Não é fácil a gente abrir mão de certas coisas para seguir a Cristo. Você tem essa experiência em Marcos capítulo 10, daquele jovem que se aproximou de Jesus e perguntou para ele: mestre, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus então se volta para aquele jovem,
olha para ele com muito amor. E o Senhor Jesus diz para ele em Marcos 10, 21, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O verso seguinte diz, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus aqui não está sendo um revolucionário ideológico, político. Jesus aqui não está defendendo nenhum tipo de posicionamento ideológico, não. Ele não está ensinando aqui nada disso. Ele não está falando de salvação por obras. Jesus está aqui tocando no ídolo do coração deste jovem. Jesus quer mostrar para esse jovem que para segui-lo e receber o bem mais precioso, que é a vida eterna, que é conhecer a Deus, o homem precisa arrancar os ídolos do seu coração. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. Ele precisa destronar esses ídolos que governam a sua consciência, a sua alma, as suas afeições e a sua vontade. Precisa haver uma renúncia absoluta. Jesus aqui toca no ídolo do coração deste jovem, e o texto diz que ele se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. E logo em seguida então, verso 23, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus aqui não está dizendo que é impossível alguém que tenha riquezas entrar no reino de Deus, mas ele diz que é difícil. O problema desse jovem não era ele possuir riquezas. O problema desse jovem era que as riquezas o possuíam. Era o Senhor da sua vida. E para seguir a Jesus, você precisa renunciar tudo que você tem, todo o amor ao dinheiro. E ele precisa ser o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida. A história do chamado de Eliseu é um exemplo. É um exemplo que nos mostra que nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que venha se tornar uma concorrência da nossa lealdade para servir a Deus. A história do profeta Eliseu é a história do chamado de Jesus para os homens abandonarem todos os amores que eles têm pelas coisas deste mundo, para amar a Cristo em primeiro lugar, de maneira absoluta. O verdadeiro discípulo é aquele que entende perfeitamente qual é o custo. O que é que você tem que abrir mão? O que é que você tem que deixar? O que é necessário renunciar para seguir a Cristo Jesus? Até agora nós vimos então que para ser um servo de Deus, você precisa ser chamado por Deus. Nós vimos a resposta humana a esse chamado, e agora você vê o discipulado que acontece na caminhada cristã. O verso 21 diz no final: então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Seguir a Deus, servir ao Senhor, significa se tornar um aprendiz. E Eliseu serviu como aprendiz de um profeta. Eliseu passou a ter Elias
como alguém que vai agora lhe ensinar o que significa andar com Deus, servir a Deus, pelo exemplo, através do testemunho e pela instrução, através do ensino. No entanto que você vai ver lá em 2 Reis capítulo 2, verso 12, o próprio profeta Eliseu chamando Elias de meu pai. Em 2 Reis também no capítulo 3, verso 11, quando Eliseu é apresentado ao rei Josafá, diz que ele era aquele que deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Então Eliseu passou a servir ao profeta Elias. Isso significa que ele aprendeu alguns valores, que todo aquele que quer ser um discípulo de Cristo precisa aprender na caminhada do discipulado. Ele aprendeu a humildade, a obediência, a diligência, a responsabilidade. Aprendeu o que significa ser um servo de Deus. Ele foi treinado pelo profeta Elias. Ele precisou certamente de um tempo para aprender essas coisas, de amadurecimento, de conhecimento da palavra, antes dele vir a exercer o ministério profético. O que nós vemos aqui é nada mais e nada menos do que Jesus ensinou para a sua igreja em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, quando disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que nós vemos nessa relação entre Eliseu e Elias nada mais é do que Jesus ensinou para a sua igreja sobre a importância do discipulado. Nós aprendemos aqui que não existe vida cristã sem isso. Não existe vida cristã sem companheirismo, sem aprendizado. Não há vida cristã sem discipulado. Tudo que acontece na igreja faz parte do nosso aprendizado de seguir a Jesus e não voltar para trás. Uma igreja saudável é uma igreja baseada não em programas, em eventos, em conferências, mas uma igreja que vive o princípio do discipulado bíblico. Diante do que nós meditamos, meus irmãos, até agora, nós chegamos então à última questão. A questão que se levanta é: será que vale a pena então seguir a Cristo e não voltar atrás? Jesus falou a respeito disso, e ele disse lá em Lucas capítulo 14, do verso 28 ao verso 33, ele disse que aquele que quer segui-lo e ser o seu discípulo precisa pensar muito bem. Jesus diz que é como uma pessoa que pretende construir uma torre e primeiro se assenta, calcula a despesa para verificar se tem condições de construí-la. Ou como um rei que vai combater um outro rei, e a primeira coisa que ele faz é ele calcular qual é a quantidade que ele precisa ter de soldados para lutar contra aquele outro rei. Portanto,
Se você quer ser um discípulo de Cristo, você precisa avaliar muito bem. Avaliar, colocar na balança o que você perde e o que você ganha. Não pode ser uma decisão qualquer. Não pode ser uma decisão motivada pela empolgação ou por interesse de alguma bênção terrena. Não pode ser por causa de alguma doença ou algum tipo de adversidade que você esteja enfrentando. Precisa ser uma decisão consciente, porque seguir a Cristo é um projeto de vida. É um projeto de vida. É um projeto de vida que, como disse o Senhor, ao olhar para frente, ao seguir a Cristo, você não pode mais olhar para trás. Por isso precisa avaliar muito bem e ter consciência do que você abre mão e daquilo que você ganha. Jesus disse em Mateus, capítulo de número 16. Verso 24 ao verso de número 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Veja que Jesus fala aqui sobre ganhar e sobre perder. Ele diz que tem gente que quer salvar a própria vida e por isso não está disposto a renunciar nada para seguir a Cristo. E ele diz que essas pessoas perdem no final. Elas perecem, elas são condenadas, elas vão para o inferno. Mas outras pessoas sabem muito bem que haverá uma renúncia, que elas vão perder muitas coisas, mas o que você ganha ao seguir a Cristo, que é a salvação, que é a vida eterna, o perdão dos seus pecados, é incomparavelmente maior do que qualquer perda que você possa experimentar nesta vida. Essa foi a pergunta de Pedro, em Mateus capítulo 19, verso 27, Pedro perguntou para Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? E Jesus diz no verso 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Qualquer perda que a gente tenha pela decisão de seguir a Cristo, este projeto de vida, ser discípulo dele, é incomparavelmente melhor e maior do que qualquer tipo de perda que você tenha nesta vida. Você em Cristo Jesus recebe salvação, que nada neste mundo pode ser comparado. Em Cristo Jesus você recebe não somente salvação, mas uma nova identidade. Você recebe, segundo Jesus, uma família, uma nova família, a família da fé. Você recebe em Cristo Jesus tudo que você perdeu, tudo, que é muito melhor, muito maior do que tudo que você deixou para trás. No final das contas, ou você serve a Cristo, ou você serve a você mesmo. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão?
Que Deus, nessa noite, venha derramar graça sobre a sua vida. Se você experimentar essa graça de Deus, se você realmente ouvir esse chamado de Deus, você vai experimentar este poder que vai transformar você, vai transformar a sua história. A obra é de Deus, a obra não é do homem. Mas quando Deus age no coração humano, quando Ele derrama graça, quando Ele abre seus olhos para você compreender o que Jesus é e o que Ele fez, essa graça transformará a sua vida radicalmente e ela implicará em mudanças, em renúncias, em obediência, em sacrifícios para seguir a Jesus, somente para amá-lo mais do que a sua própria vida, amá-lo sobre todas as coisas e viver somente para Ele e por Ele, para a sua glória. Amém?